Oi, Matheus. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Oi, Brenda. Vocês me escutam, Matheus e Brenda? Muito baixinho? Para mim tá bem bom. Eu estou gravando. Tá. O meu microfone também está com defeito, por isso que eu uso um manualzinho, né? Senão o meu notebook não captura o som. Mas eu não sei se eu preciso segurar ele aqui ou posso deixar ele na mesa. Eu estou gravando a nossa aula, tá? Então depois vocês não podem me dizer que não foram avisados quando eu colocar a aula no YouTube. Já temos direito de imagem, hein, então. Não vou colocar, não. Tô brincando. Algum conhecido já morreu de Covid? Alguém já perdeu algum familiar? Não, eu não. Ai, que bom, ninguém então. Eu tive familiares de pacientes que faleceram, acho que foram 2, pacientes nenhum e na minha família também não. Pessoal, essa aula que a gente está iniciando agora era para ser presencial, tá? O nosso sistema de aulas vai ser híbrido. Significa que uma semana a gente se encontra na faculdade para desenvolver determinada prática e uma semana vocês vão ler o texto, assistir os vídeos em casa, tá? Então vai funcionar assim. Hoje, né, a gente deveria estar, se não fosse a bandeira preta, lá na faculdade. A semana que vem, vocês vão pegar o QRA de vocês, o plano de ensino de vocês, e lá tem uma orientação do que estudar, do que fazer. E na outra semana a gente se encontra para realizar aquela prática, tá? Então, basicamente, é uma semana em casa, vocês fazendo os estudos que está no QRA, no plano de ensino, e uma semana lá na faculdade para a gente praticar, para a gente discutir aquilo que foi estudado, tá? Isso está claro para todos vocês? Perfeito. Sim. Ótimo. Então tá. Vocês já têm em mãos o guia de estudos? Sim, tava no material de apoio, né, para baixar. Tá. Coloquei lá no material de apoio também o texto que eu vou me basear para falar para vocês, para fazer essa introdução para vocês. Vocês têm lá 2 textos. Um deles tem o título Aula 2, mas continua sendo a nossa aula de hoje, tá? Então vamos fazer uma aula introdutória, onde a gente vai se familiarizar com o que é a personalidade e o que as teorias tentam dar conta, né, nessa área da psicologia. Então eu sei que é bastante material, mas, né, com um tempinho que vocês tiverem depois, aos poucos, vocês vão ler esses 2 textos
Se bem que, participando da aula de hoje, vocês já entendem, né, do que se trata a nossa disciplina, tá? Bem, então eu vou começar, já que tem 4 de vocês aqui. Teorias da personalidade é a nossa disciplina. Bem, a psicologia é a ciência que estuda como se forma, como se movimenta, como se mantém, como se estrutura a personalidade humana. Então são uma série de teorias, tá? E essas teorias dificilmente entram em consenso, já que são várias teorias, dificilmente entram em consenso do que seja, do como se forma e como se mantém e como se movimenta a personalidade. Então é isso que a gente vai ver nessa disciplina, né? As principais teorias que tentam explicar o que é e como funciona essa ideia de que todos nós temos um conjunto estável de traços, de comportamentos, de afetos que nos caracteriza e nos diferencia no mundo, tá? Então isso é importantíssimo para nós, na nossa profissão. E a gente já inicia mais ou menos tendo uma ideia do que é personalidade. Então, nós temos aqui no material que eu mandei para vocês um primeiro conceito do que seria. Então, podemos pensar a personalidade como um modo relativamente constante e peculiar de perceber, pensar, sentir e agir de um determinado indivíduo. Bem, então seria um modo constante de pensar, sentir, agir, se comportar, ser de determinada pessoa. Isso é a ideia básica de personalidade. E dentro desse estudo da personalidade, os teóricos vão tentar entender aquilo que é universal, ou seja, aquilo que participa, aquilo que pertence a toda e qualquer organização de personalidade, e aquilo que é o singular, aquilo que é o particular de cada um de nós. Então vai se interessar pelos pontos universais e singulares da personalidade. Dependendo, então, a escola teórica que a gente vai lançar a mão. Vamos a um caminhar breve sobre o histórico, tá? Bem, os estudos de personalidade começaram um bom tempo depois da psicologia ter o seu start como ciência, né? Porque vocês sabem que no começo da psicologia se estudava mais as questões experimentais, os estímulos, as respostas, não se interessava tanto por essa ideia do todo, desse conjunto que cada um de nós é. Então vocês sabem que a psicologia começou com o Wundt, né? Com aqueles experimentos a respeito da consciência, a consciência a respeito dos estímulos. Essa foi a primeira marca, o primeiro passo, né, da psicologia. Depois veio o Watson, que se interessou pelo comportamento, ou seja, só por aquilo que pudesse ser observável, pudesse ser descrito, que pudesse ser mensurável. E depois do Watson veio lá o Freud, né, fazendo trazendo uma perspectiva nova, aonde ele sai dessa lógica mais de observação e descrição e passa a uma lógica mais da escuta, tá? Então começa com o Wundt, vai para o Watson, que aí tem Skinner também, que se interessa unicamente pelo comportamento, e depois a gente tem o Freud, que vai subjetivar um pouco mais
esse processo de compreensão da psique, né? E aí a gente chega a uma elaboração um pouco mais rica, né, a respeito do como somos constituídos enquanto seres de fala. De qualquer forma, os estudos da personalidade sempre se voltaram mais para a observação, para a escuta, do que para dados em laboratório, do que para números, né, do que para tabelas, né? Sempre se voltaram mais para a observação. Agora, é interessante a gente marcar desde já que isso também está lá no guia de estudos de vocês, e a gente marcar em que momento da história da psicologia se inaugura esse interesse pelas teorias da personalidade. E isso vai se datar na década de 1930, pessoal. Tá? Então, como está escrito aqui para vocês, somente na década de 30, os estudos da personalidade foi formalizado e estruturado na psicologia, principalmente com o psicólogo americano, né, chamado Gordon Allport. Então, esse Gordon Allport escreveu um livro em 1937 que se chama... deixa eu recorrer aqui... Personalidade, uma interpretação psicológica. Então ele lançou esse livro em 1937, e esse livro marca o início dos estudos científicos, psicológicos, acerca dessas teorias, tá? Então quem é que é o cara que inaugurou as teorias da personalidade? Foi o Gordon Allport. Desde lá, então, né, tivemos muitas variantes, muitas evoluções, umas pontuando mais a biologia, outras acentuando mais as questões existenciais, outras valorizando mais as questões sociais, né, coletivas, outras mais inconscientes. Então, a partir daí, várias interpretações. Bem, vamos conceituar então o que é a personalidade. Primeiro a gente vai ver que a palavra personalidade, ela traz o afixo persona, que vem do latim, do latim, que era uma palavra usada, pessoal, para falar das máscaras, as máscaras que os atores usavam no teatro grego. Então seria a ideia original que persona seria uma máscara que os atores usavam e passam a usar esse nome para falar dessa forma com que a gente se apresenta no mundo, né? Se apresenta ao outro. Mas claro que não tem mais relação com a máscara, né? Mas é daí que vem o nome, tá? A gente transcende muito essa questão da máscara, mas a ideia é que a personalidade seria justamente essa parte de nós, né, a maneira com que a gente se apresenta no coletivo, a maneira com que a gente se apresenta na sociedade, a maneira com que a gente se apresenta com o outro, com o pequeno outro e com o grande outro, né? Personalidade, uma das conceituações é essa. O próprio Gordon Allport faz uma conceituação bem profunda, né? Eu vou só selecionar os principais pontos aqui, que ele vai dizer que a personalidade é uma organização dinâmica e interna daqueles sistemas psicofísicos do indivíduo que determinam o seu ajuste ao ambiente. Então ele vai dizer que diz do conjunto dos elementos psicofísicos, das características do perfil da atividade elétrica do cérebro, os padrões de organização do sistema nervoso autônomo, os padrões de atividade do sistema nervoso central e o perfil bioquímico, né,
da constelação hormonal do sujeito. Então vocês vão ver o quanto a personalidade, desde esse fundador, ela aponta para uma construção multifatorial, né, multifacetada. Lacan vai trabalhar um pouco mais a ideia de que a nossa personalidade se apresenta a partir dos nossos desejos, das nossas angústias, dos nossos anseios, do nosso campo sexual, afetivo, libidinal, das nossas repressões, né? Jung, outro que trabalha bastante esse conceito, vai falar que a personalidade é um todo vivo, né? Professor, não estou ouvindo. Mais alguém não me escuta? Deu uma falhada. Agora voltou. Tá. Agora voltou. Tá bom. Então vocês estão escutando aqui a ideia de que são várias teorias que tentam demarcar esse campo e que essas teorias não entram em consenso. Por quê, né, pessoal? Porque a personalidade, em primeiro lugar, ela é um objeto inapreensível, né? A gente não consegue pegar uma personalidade, colocar embaixo de uma lupa, embaixo de um microscópio e estudá-la, né? Ela é uma abstração. Então a sua natureza não pode ser objetificada, né? Dado esse ponto de que esse objeto não pode ser objetificado, a gente passa a entender que cada teórico que tenta compreender esse fenômeno coloca em si, né, na sua forma de aprender esse fenômeno, coloca ali algo da sua subjetividade. Então é interessante a gente estudar a biografia desses teóricos, porque a gente vai ver que cada um deles elabora uma teoria baseado na sua história, baseado na sua percepção, na sua forma de ver o mundo, né? Então a gente vai estudar lá a teoria da personalidade do Rogers, do Jung, do Rolomei, e a gente vai ver que cada um compreende a partir do seu sintoma, digamos assim, da sua construção imaginária, tá? Que é isso que nós vamos fazer também na nossa disciplina, né? Conhecer a história também dos teóricos. Mas, nesse momento, ficamos com a ideia de que personalidade é uma construção pessoal que decorre ao longo de nossa vida e uma elaboração da nossa história, da forma que sentimos e interiorizamos as nossas experiências. Em suma, né, personalidade é um processo ativo e que intervém em diferentes fatores. Acho que até aqui vocês conseguiram ter uma ideia do que se entende por personalidade. No item 4 do texto que eu coloquei para vocês, vocês vão encontrar lá o título Dinâmica da Personalidade. Dinâmica quer dizer o quê? Como que ela é, como que ela funciona, quais as motivações, né, que fazem ela operar, funcionar, como ela se estrutura. Então não basta a gente pensar só nesse conjunto de traços, de características, mas também como isso se movimenta internamente, né? Então isso tem a ver com a dinâmica da personalidade. Alguns, volto a falar, como Freud, Lacan e os psicanalistas, entendem, né, que no núcleo da personalidade está uma falta, está uma ausência, e que essa ausência gera um movimento incessante, constante, de busca de satisfação, né,
E como cada um de nós inscreveu que essa satisfação pode ser alcançada, é o que vai determinar a fantasia, o fantasma de cada um de nós, e que a gente vai chamar depois de personalidade, tá? Outros teóricos, como o Carl Roger, vai dizer que existe na personalidade de cada um de nós uma tendência constante à evolução, uma tendência constante a crescer, a aprender, né? Que é a teoria rogeriana. E também as patologias têm relação com isso, né? As patologias também teriam a ver com essas formas disfuncionais, com essas formas inadequadas da personalidade se relacionar com o mundo externo e interno. Então a pergunta é: o que move cada um de nós? O que faz com que a personalidade de cada um de nós seja assim ou seja assado? É uma questão que todo mundo deve se fazer quando vai para a terapia, né? O que me movimenta? Por que eu me comporto assim? Aí a gente entra numa discussão antiga, né, queridos alunos, que é a respeito da influência na construção da personalidade. O que influencia mais? A genética? As heranças biológicas? Ou o ambiente, o meio que o sujeito se desenvolve, né? Aí tem muita discussão, né? Vocês vão ver um pouquinho de cada teoria e vão ver que tem aquelas que marcam firmemente que a personalidade poderia ser estudada como uma biologia, né? Ou seja, como se a nossa forma de ser fosse quase que inteiramente relacionada à genética que a gente herda. E tem as teorias que trabalham muito mais com a ideia do que a gente vivencia no nosso entorno e a partir daí vai inscrevendo marcas que vão ficando e vão se acumulando no decorrer da nossa história. Mas vale destacar, desde já, que as pesquisas sempre vão estar envolvidas com essa ideia do biopsicossocial, né? Essa palavra, essa tríade cara à psicologia, de que o sujeito deve ser compreendido dentro desse campo biológico, psíquico e social, né? As influências biológicas, portanto, são aquelas que se compreendem estar mais relacionada ao temperamento. Então vamos pensar, os teóricos, que quando a gente fala de temperamento, a gente está falando de hereditariedade, a gente está falando de biologia, de genética, né? O que me permitam colocar a minha ideia, eu acho que isso é bastante estreito, né? Bastante curto, porque a gente passa a saber, ou deve saber, que no momento em que o ser humano, o corpinho do bebê, entra no mundo da cultura, no mundo da linguagem, a gente deve saber que o simbólico, né, ele vai arrancar o sujeito da pura natureza, né? Então o significante, o simbólico, a cultura, ele vai tirar o corpo humano desse lugar de puro instinto e vai já subverter toda e qualquer questão genética, comportamental, digamos assim, herdada biologicamente, ele vai subverter isso e vai colocar isso em outro lugar, tá? Mas existem teorias que gostam de pensar assim. De qualquer forma, volto a dizer
quando a gente vai fazer um resumo, né, do que a maioria das teorias pensa, a gente vai encontrar, assim, a ideia de que existe um intercâmbio, uma costura entre o que é biológico e o que é do meio, né? Então, a ideia mais aceita, digamos assim, é que a personalidade é formada da combinação, tá, daquilo que herdamos geneticamente com aquilo que vivemos desde o momento em que a gente nasce, a partir das experiências com o mundo, com o meio, com o outro, com o social. Eu acho uma ideia bem ponderada, né? Assim todo mundo fica feliz e acha que está certo. Outras discussões dizem respeito a em que momento da vida, qual momento da vida é mais importante para a formação da personalidade. Existem os teóricos que pensam que a infância é fundamental, determinante, né? Que as experiências infantis vão oferecer toda a base estrutural para a personalidade se formar, como a psicanálise gosta de pensar, e existe outros que vão supor, tá, que a personalidade vai se formando até o último momento da vida, que ela vai se formando, que ela vai se transformando, né, que ela vai sofrendo mutações, como quer o Erikson, que vai pensar a personalidade sofrendo transformações até o momento derradeiro. Bem, também sobre isso digo para vocês que também não tem consenso, mas que a infância é fundamental, né, na determinação da formação, da constituição da persona, da personalidade. Fica essa briga, né? O que pesa mais, a genética ou o ambiente? Da minha parte, eu gostaria de deixar para vocês a ideia de que no ser humano, na criança, no bebê, na cria humana, o simbólico vem primeiro. Primeiro de tudo vem o simbólico. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando nasce uma criança, ela já, de alguma forma simbólica, existe antes de nascer, ela existe no desejo dos pais, ela existe na maneira com que a sua mãe, quando criança, brincava de boneca, ela já existe ali. Ela existe nos sonhos dos pais a respeito da cor que vão decorar o quartinho da criança. Ela existe porque ela já está, antes de nascer, introduzida nos mitos familiares, nos segredos familiares, né? Nas lendas, nos códigos. Ela nasce, biologicamente falando, e isso tudo que é o simbólico é derramado sobre esse bebê. Vai marcar, vai fazer sulcos no corpo desse bebê. E aí, né, a questão genética já vai sofrer as suas deturpações. Pessoal, 30 minutos de aula. Alguma pergunta, algum comentário? Vamos ver se todo mundo ficou com essas ideias bem claras. Alguém tem coragem de falar? Tá tudo certo. Então tá todo mundo entendendo. Vitor? Sim. Oh, tá entendendo tudo, Vitor? Não, sim, principalmente porque eu já tive um contato com o Jung, né, e o conceito dele de personalidade. Daí, como é que eu posso dizer, eu me baseei muito nele, mas também as outras visões que ele trouxe também são interessantes, assim. Como é que eu posso dizer, meio que abriu uns horizontes, assim, para mim, no quesito personalidade.
Tu lembra do como ele compreende a personalidade, Vitor? Digo, a estrutura que ele tem, assim, que é meio básica, assim, tipo, a minha definição dele. Não, digo, a minha leitura da definição dele de personalidade, assim. Que no caso seria a persona, que é a personalidade que a gente apresenta ao mundo, o indivíduo, e a sombra, que é aquilo que a gente reprime dentro de nós. Assim. Essa é, tipo, é a versão mais simplificada assim, do modelo dele, porém ela é bem clara para mim. Assim. Ela me ajuda a entender. Tanto que ele mexia muito com alquimia e essas coisas, e algumas viagens de tarô, assim, mesmo que no sentido simbólico é interessante porque ele traz a teoria dele dos arquétipos, né, que são bem similares às cartas de tarô, e ele, como é que eu posso dizer, ele exemplifica isso usando as cartas de tarô como referência, assim, digo no quesito de personalidades, assim, mas isso na teoria dele do inconsciente coletivo, de que a gente inconscientemente sabe o que é, por exemplo, um senhor idoso sábio, assim, por exemplo, que tem um arcano que é justamente disso, que é o Hierofante. Muito bom, Vitor. Muito obrigado, viu? É isso aí mesmo. A aula de Jung, quando a gente vai se encontrar, vai ser a nossa terceira aula, né? Eu gostaria, sim, de fazer uma sequência de aulas, iniciando pelas concepções mais naturalistas e biologicistas, né, para depois ir para as mais subjetivadas. Assim, Mas como a disciplina é híbrida, né, eu tenho que seguir como está lá no guia de estudos, né? Eu até tinha falado com a Rejane que a sequência não está adequada, mas eu não pude mudar a sequência. Então nós vamos fazer na sequência que nos foi dada, né? Porque, volto a dizer, né, as abordagens mais ligadas ao comportamento, ao genético, ao herdado, são as abordagens mais empobrecidas. E as mais enriquecidas simbolicamente vieram depois, tá? Como a do Jung, por exemplo. Né? Bom, pessoal, ponto 6, então. Estrutura e conteúdo. A gente vai entender que uma personalidade ela é formada de uma estrutura de base, né, e de um conteúdo, o que está dentro dessa estrutura formal. Bem, então a estrutura ela seria, como dizer, as bases, os alicerces de um prédio, né, que são fixas, que são estanques, e que mantém firme aquela organização, portanto, seria mais associado a uma estrutura formal, a um encaixe, né, a uma figura, e o conteúdo é aquilo que se movimenta e dá cor a essa estrutura. Tá? Então, o conteúdo ele é muito mais particular, ele é muito mais do sujeito, do indivíduo, enquanto a estrutura ela é mais universalizável, né? Então a gente pensa, por exemplo, em psicanálise, né? A gente pensa a estrutura neurótica, a estrutura psicótica, a estrutura perversa, a estrutura autística. A gente pensa estruturas, né? Que ninguém foge delas, ou seja, todo mundo está localizado em uma ou outra estrutura psíquica, e como se preenche essa estrutura tem a ver, portanto, com a fantasia, as vivências históricas, os desejos, a infância, as experiências emocionais que cada um teve, tá? Então, a personalidade, nós temos essas duas faces, né, para compreender ela melhor. Isso das estruturas em psicanálise a gente vê também na aula do Freud, do Jung, né?
Mas uma coisa é certa, né, gurizada? Independente do quanto a gente vê a estrutura ou a personalidade como algo interno ao indivíduo, como algo, como um recorte singular de cada um de nós, ela sempre se faz e se atualiza na relação com o outro, sempre na intersubjetividade. Sempre devemos considerar que a gente, enquanto ser de fala, enquanto sujeitos que têm um aparelho psíquico, que a gente se constrói desde pequeno na relação com o outro. Senão nada de personalidade, nada de aparelho psíquico, nada disso, né? Senão é só um corpo, melhor falando, organismo, né? Vocês sabem que organismo é diferente de corpo, tá bom? Organismo é a pura matéria biológica, né? Sem nenhum tipo de significação de linguagem. Quando a gente fala em corpo, a gente fala dessa matéria, desse orgânico, já marcado pelo desejo do outro, já marcado pelas palavras, já marcado por uma história, já marcado pela libido. Então, organismo, só alguém que nasce e é entregue aos lobos, né? Entregue aos animais. Depois que foi falado, tocado, depois que se limpar o bumbum, depois que se der um banho, depois que se falar em cima, já é um corpo. E tem 3 palavras que a gente precisa saber quando a gente fala de personalidade, que é caráter, temperamento e traço. 3 palavras muito usadas. A palavra caráter, os teóricos não gostam muito de usar, apesar de usar às vezes. Não gostam de usar porque ela pode ser confundida, né, com como o senso comum utiliza esse termo, que geralmente está associado à moralidade do indivíduo, né, se ele é honesto, se ele tem bom caráter, se ele é correto. Então não gosto muito de usar. Mas ela faz parte da história das pesquisas, né? O temperamento, como eu disse antes, tem mais a ver com o comportamento, com a forma de reagir, com os afetos e com as emoções, e que geralmente associam com o genético, com o hereditário. E o conceito de traço de personalidade, ele trabalha com aqueles elementos, aquelas marcas, aqueles traços que são constante em determinado indivíduo, né, que apesar do momento em que está, da situação que se encontra, aqueles traços são sempre presentes, tá? Então os traços seriam essas marcas que são estáveis e constantes em cada um de nós. Vale ressaltar, mais uma vez, que por mais que se queira fazer um recorte dos tipos de personalidade, das formas de personalidade, não existe personalidade pura, né? Não existe uma personalidade só de um jeito, não existe uma forma de ser única, né? Assim, no sentido de catalogação, né? No sentido de colocar num dicionário, né? Não existe. A personalidade, ela sempre é, de certa forma, um terreno meio móvel, meio parecido com os outros, às vezes não, né? Não existe uma forma pura de personalidade. Assim, quando os teóricos tentam fazer uma lista, né, dos tipos de personalidade, eles tentam fazer uma aproximação, mas não tem uma forma pura. Então, nessa primeira parte da aula, para fixar bem a ideia da gente, é pensar que personalidade é uma forma que inclui todos os traços ou características relativamente permanentes
que dão consistência ao comportamento de alguém, tá? E a gente vai ver no decorrer das nossas aulas que a briga, né, a discussão, a dialética sobre esses assuntos geralmente é, primeiro, a personalidade tem um formato mais determinista ou mais associada ao livre-arbítrio, né? Quer dizer, a personalidade da gente, ela é algo do qual a gente não consegue se livrar, ou a gente pode se autodeterminar. Tem as teorias mais pessimistas ou as teorias mais otimistas. Tem as teorias que valorizam mais o passado, a causação, e tem as teorias que valorizam mais o futuro, a personalidade que há de advir, né? Tem as teorias que valorizam mais os aspectos conscientes como determinantes da personalidade, e tem as teorias que valorizam mais os aspectos inconscientes, que dizem que são os movimentos inconscientes que determinam mais como funciona a personalidade, que também é, ao que me parece, mais adequado. Tem as teorias que trabalham mais com a influência biológica versus as teorias que trabalham mais com a influência do social. Tem as teorias que trabalham mais com o que faz a personalidade ser singular versus as teorias que tentam compreender o que é de similar, de igual, de universal nas personalidades. Então vocês veem que é um campo muito amplo de estudos, que dá bastante trabalho. Como as nossas aulas vão ser híbridas, a gente não vai conseguir dar conta, né, de tudo que seria importante ver, mas mesmo assim eu vou passar para vocês todo o material que eu tenho, mesmo que a gente não consiga estudar isso em aula. Então vocês pelo menos vão ter em textos, né, para vocês estudarem em casa, de forma que a gente não vai ficar prejudicado, né, com o fato de termos, na prática mesmo, uns 9, 10 encontros, tá? Até aqui, algum comentário ou dúvida? Fernanda? Professor, eu sempre acreditei que a personalidade ela não pode ser mudada, que ela já vem com o ser e sim os comportamentos. Mas essa é uma coisa que eu não me baseei em teoria. De acordo com as leituras, enfim, o pouco conhecimento que a gente tem. O que eu acredito é isso, que a personalidade é uma só e o comportamento é que vai às vezes mudar essa definição. E tinha uma outra coisa em outro momento ali que eu até levantei a mão, mas agora eu já esqueci. Isso. A gente não vai chegar a um consenso nunca, né? Então tem aqueles que vão compreender que o sujeito já nasce com aquela personalidade, tem aqueles que vão compreender que ela vai se desenvolvendo até o final da primeira infância, tem aqueles que vão compreender que ela está em constante mudança. Então cada um de nós, né, no decorrer dos seus estudos, das suas observações, vai chegando às suas conclusões, ou vai simpatizando mais com um ou com outro teórico, né? Mas a tua ideia, Fernanda, é que no que nasce o bebezinho, ele já começa a construir a sua personalidade, então. É isso, né, Fernanda? É aquela coisa de quando eles estão mais, são até menores, uma certa idade ali que eles ainda absorvem mais tudo que tá no ambiente, vão absorvendo, absorvendo.
E aí eu acho que aí se constrói uma personalidade que depois não tem como ser modificada. O que vai mudar são os comportamentos depois disso. Ah, sim, Mas isso é o entendi. que eu acredito, né? Entendi. Eu concordo bastante contigo, sim. É isso aí. A Brenda colocou: acho que no decorrer da vida vamos conhecendo ainda mais. Não consegui ler, deixa eu ver de novo. Acho que a Brenda tem uma visão um pouco diferente, né? Pode mandar de novo, Brenda. Aqui, acho que no decorrer da vida vamos conhecendo ainda mais a nossa personalidade e moldando no decorrer das experiências, ó. Então a Brenda, ela é mais otimista, né? Ela tem uma ideia de que a personalidade vai se mudando, vai se moldando com as experiências da vida. Muito bem, Brenda. E o nosso amigo Matheus tem a sua ideia. Olha, eu no embaralhado de estudos que o cara acaba entrando em contato, eu vejo muito que o ambiente é muito determinante, assim. Ótimo. Que Por bom. mais que só se for algum traço genético muito assim, ainda mais era uma patologia, né? Sei lá, alguma coisa que poderia mudar muito drasticamente, assim, como a pessoa se comporta. Mas acho que o ambiente é 90%, acredito, que seja assim, determinante para a personalidade. Que bom saber que tu pensa assim, né, Matheus? Porque a gente está passando por um momento meio crítico assim na nossa área, na nossa ciência, né? Que está se tentando a todo custo voltar a valorizar demais a ideia, né? De que em nós tudo é genético e tudo é orgânico, né? Na verdade, não seria muito determinante, não, né? A Algumas gente com coisas só. isso aí, a gente como psicólogo tem que sempre estar alerta a esses discursos, né, e valorizar bastante a experiência constitutiva, né, da relação da nossa história, né, da Sim. nossa relação com nossos pais, com o nosso meio, com a nossa cultura, com as nossas experiências, com tudo aquilo que a gente vai registrando do mundo, né. A Joyce ia falar? Eu ia dar um meu modo de visão também, que eu enxergo. Eu acredito que tenha coisas, sim, genéticas, né? Mas como ali o pessoal comentou também, o Matheus, o ambiente e as experiências de vida vai fazer com que tu mude algumas coisas da personalidade, né? Como o Matheus falou, a não ser que seja algo muito determinante que não seja algo modificado, mas que o ambiente sim interfere muito na nossa personalidade, na nossa forma de pensar e de agir, né? Essa ideia é legal justamente porque ela nos ajuda a não deixar ninguém submetido, né, às circunstâncias, porque tem um pouco da genética, também tem um pouco do meio, então sempre tem algo a fazer, né? A gente não está totalmente submetido às contingências da vida, né? Fernanda levantou a mão. Professor, não querendo ir contra a ideia dos colegas, mas eu acho ainda continuo achando que na infância é mais importante para a construção da personalidade. Mas que sim, o ambiente influencia, os acontecimentos influenciam, mas influenciam na maneira como tu vai se comportar. Vai influenciar o comportamento e a tua visão, mas não a tua personalidade, porque eu acho que dentro de ti, dentro da tua mente, tu já vai ter aquela base familiar ali da infância e tudo, de como as coisas têm que ser, de acordo com o que tu experienciou quando criança.
Então, acho que a partir daquilo, sim, pode sim mudar o comportamento, pode o ambiente influenciar nisso, nessa mudança de comportamento, mas não de personalidade. Mas olha que interessante a tua colocação, né, Fernanda? Porque a tua visão, ela é mais psicanalítica, tá? Só que tem teorias da personalidade que vão dizer que a personalidade justamente são os comportamentos, né? Então, a teoria comportamental, por exemplo, ela vai dizer que a personalidade são comportamentos que tu acaba repetindo e que tu acaba aprendendo e que tu acaba construindo um modo de agir no mundo, né? Então essa seria a personalidade para esses autores. E tu está entendendo a personalidade de outra forma. Já tô percebendo. Bom, eu queria apresentar para vocês então uma ideia básica, né, do que é a teoria da personalidade daquele que é o fundador, então o Gordon Allport. Queria passar para vocês que ele entende, né, e qual é que é a essência do seu trabalho, e também do Raymond Cattell, que é um contemporâneo do Allport, né, que são os dois principais nomes dessa ciência, e depois a gente encerra, né, a nossa aula, tá? Vamos fazer assim, vamos fazer um intervalo de 10 minutinhos para tomar uma água, fazer um xixi, lavar o rosto, né, comer um pãozinho, e daqui 10 minutos a gente volta para conhecer um pouco a teoria do Allport e do Cattell, tá bom? Beleza para vocês? Perfeito. Ok. Então tá, daqui 10 minutos a gente volta. Beijo.
Olá, estou de volta. Olá. Comi uma bolachinha salgada, tomei um iogurte, tomei uma aguinha com gás, dei um xingão na minha filha e voltamos ao trabalho. Eu já tô com a mão levantada aqui, prof. Como é que Porque tá a tua filha? eu fiquei com uma dúvida de que termo que eu posso usar ao invés de personalidade ali naquela questão da infância. Seria uma construção moral ou algo, ou qual termo que eu posso usar ao invés de personalidade? Estruturação psíquica. Ah, ok, entendi. Essa palavra personalidade, a gente, pelo menos, como eu sou psicanalista, né, vocês sabem, a gente não usa em psicanálise, né? É uma palavra da psicologia, né? Em psicanálise a gente fala de estrutura psíquica. Bom, vamos lá. Vamos ver então agora como é que é a ideia desse tal de Gordon Allport, o fundador dos estudos em personalidade. O cara nasceu em Indiana, Estados Unidos, olha só, sendo o caçula de 4 filhos. Seu pai tinha problemas com drogas e a mãe era uma devota religiosa, bastante severa. Ainda criança, Allport se isolou das outras crianças fora da família, inventando seu próprio círculo de atividades, pois não se dava bem com os irmãos. Então ele era o caçulinha e não se dava bem com ninguém. Esforçou-se para ser o centro das atenções com seus poucos amigos, pois sentia-se excluído e inferior aos outros. Na idade adulta, continuou a se sentir inferior em relação ao seu irmão mais velho. Obteve um doutorado em psicologia e tornou-se um famoso profissional. Aí ele propôs a sua teoria da personalidade, baseando no fato de que as pessoas saudáveis não são afetadas por eventos da infância. Então, teve uma infância onde ele era bem inadequado, né, digamos assim, não se relacionava bem com ninguém, e vai propor uma teoria que a pessoa sadia não é afetada ou afetável pelos eventos da infância. Por isso ele dizia, né, gurias e guris, que existem 2 personalidades, a personalidade na infância e depois a personalidade na vida adulta. Ele dizia que existiam essas 2. Ele vai dizer que a pessoa adquire uma autonomia funcional que permite ela se livrar das determinações infantis que ela viveu para construir depois a personalidade adulta. Mais ou menos assim. Então, os pontos mais importantes da sua teoria, né? Ele vai dizer, então é o cara que inventou esse estudo, vai dizer que personalidade é uma organização dinâmica dentro do indivíduo que determina comportamentos e pensamentos característicos, fazendo o que cada pessoa seja única, né? Ele vai dizer essa ideia que a gente estava vendo até agora. Ele também vai afirmar que a hereditariedade, né, então a genética, fornece matéria-prima da personalidade, mas que são as condições ambientais que moldam os comportamentos e ações. Depois aqui tem escrito de novo, né, isso que eu falei para vocês, que ele declara que existem 2 personalidades, uma para a infância e outra para a idade adulta. Sendo que a idade adulta não é limitada pelas experiências da infância. Então ele vai dizer o que sim, que as experiências da infância marcam, contam, mas que é possível construir uma personalidade distanciada disso. Né? Ele era muito incomodado, acho, com a psicanálise freudiana, né, que ela é mais determinista.
E também ele valorizava mais o presente e o futuro nesses estudos de personalidade do que o passado, né? O estudo dele era mais voltado para o presente, para o futuro, e também mais voltado para a consciência do que para os fatores inconscientes. E vai dizer que os traços de personalidade podem ser entendidos em três tipos de traços. Três tipos de traços. Os traços cardinais, traços centrais e traços secundários. Traços cardinais são raros, né? Seria aquele traço único que determina a vida de um sujeito, aquele traço que faz com que aquela pessoa seja conhecida justamente por ser daquele jeito. Aquele traço que orienta toda a sua ação, ou que faz com que aquela pessoa seja conhecida por aquilo, tá? Então, não sei, podemos pensar em exemplos. Um exemplo que vem à minha cabeça é o Conde Marquês de Sade, né? Cara que, pela sua forma de escrever, fundou a ideia do sadismo. Podemos pensar num ator, sei lá, que é conhecido pelo seu jeito de atuar em todos os filmes, né? Um artista que se comporta de uma forma muito específica em relação aos seus sentimentos, né? Isso é um traço cardinal, que é mais raro. Mais comum são os traços centrais, que são mais ou menos de 5 a 10, que são os traços que caracterizam cada um de nós, né? Exemplo, honestidade, sociabilidade, cordialidade ou agressividade, né? São os traços centrais. E os traços secundários são os mais periféricos, que, por exemplo, gosta de praticar esporte, gosta de arte moderna, né? Esses traços mais periféricos da nossa personalidade. Tá? Então, esses três conjuntos de traços, ele demarca, ele especifica como sendo muito particulares no estudo da personalidade humana. E alguns pontos importantes da teoria de Gordon Allport, deixa eu ver se tem algo aqui que a gente não falou ainda. Diferenças individuais, então ele vai dizer que existem traços de personalidade comum a determinado grupo, a determinada turma, a determinada coletividade, a determinada religião. E existem traços que são unicamente do indivíduo, né, que são muito singulares. Então tem os traços identificatórios, os traços que marcam a minha identidade com vocês, a minha identificação com vocês, e existem os traços que são só meus. Ele vai falar que a psicologia não deve se basear no estudo das patologias, que o pesquisador não deve se voltar muito para o que é patológico, mas deve se voltar sim para o que é saudável, para o ser humano normal, para o ser humano sadio, para entender esse fenômeno, né, que é a mente humana. Ele vai dizer também que a adaptação à sociedade é de importância fundamental para o ser humano. Vai dizer que as influências biológicas são importantes, sim, de considerar. Vai dizer que o desenvolvimento da criança é progressivo, nada de novo, e que o desenvolvimento do adulto consistiria em integrar todas essas experiências anteriores, né, e construir uma personalidade mais madura. Então essas são as ideias do Gordon Allport. Vocês veem que são ideias que estão na base, né, de tudo que a gente vai entender depois como essa ciência aqui. E tem um contemporâneo do Allport, que é o Raymond Cattell. Raymond Cattell é mais rígido, né, ele é mais rígido no sentido de
ser mais estatístico, né? Porque ele vai dizer assim, o Raymond Cattell vai dizer que a personalidade, o estudo da personalidade só tem utilidade se servir para a gente predizer o comportamento de alguém. Então ele vai dizer que os traços de personalidade são aqueles que permitem a gente predizer, se antecipar a como cada um de nós vai se comportar frente a determinadas situações. Fala, Fernanda. Não, foi sem querer, prof. Apertei sem querer dessa vez. Então aqui o Cattell, ele justamente é um cara, né, que vai trabalhar muito com estatísticas, né? Ele vai dizer que o estudo científico deve nos permitir saber como é que o Vitor, como é que a Brenda vai se comportamentar, vai se comportar na pandemia, por exemplo, vai se comportar numa aula online, né? O estudo deve permitir isso. Então ele é mais assim, ele é mais enrijecido nesse método dele, né? Mas ele faz umas, tipo assim, ele não quer saber das causas da personalidade, né? Ele não quer saber do que motiva, ele quer saber de medir, predizer. Tanto que ele desenvolve o famoso questionário 16PF, que talvez em disciplina de testes ou organizacional vocês vão conhecer, o questionário 16PF, que ele vai mostrar para nós que a partir de vários cálculos que ele faz e levantamento de dados, ele vai dizer que para mensurar, para compreender uma personalidade, a gente precisa observar, medir, né, investigar 16 fatores ao todo. Então, todas as personalidades, para ser compreendida, basta a gente analisar 16 fatores. E esses 16 fatores se apresentam para nós sempre de forma dialética, né? Quais são esses 16 fatores que é importante estudar para entender, para medir, para predizer a personalidade de alguém? Primeiro, a expressividade emocional, baixa ou alta. Segundo, inteligência, baixa ou alta. Terceiro, estabilidade, quer dizer, as forças do ego, né? Baixa ou alta, ego forte ou ego fraco. Dominância, a pessoa tem uma dominância ou uma submissão. Ela domina mais ou se submete mais. Impulsividade, a pessoa é muito impulsiva ou pouco impulsiva. Conformidade grupal, se conforma fácil com o grupo, né? Ou se rebela mais, se desintegra mais do grupo, né? Tem a ver com o superego. Atrevimento, é mais atrevida ou é mais tímida? Sensibilidade, é mais sensível ou é mais dura? Desconfiança, é mais confiante ou é mais desconfiante? Imaginação, é mais imaginativa ou mais pragmática? Astúcia, é mais ingênua ou mais astuta? Culpabilidade, é de se culpar mais ou é mais impassível? Rebeldia, é mais radical ou mais conservadora? Autossuficiência, é mais autossuficiente ou mais dependente? Autocontrole, se controla mais? Aqui tem autoestima e indiferença, sei lá. E tensão, é mais tensa ou mais tranquila? Sim, quem perguntou ali se está relacionado aos transtornos de personalidade, sim, né? Ele vai dizer que nas psicopatologias poderíamos entender também dentro do cálculo desses 16 fatores, de como eles se apresentam enrijecidos, como eles se apresentam imutáveis. Porque vocês sabem que o transtorno de personalidade tem a ver com determinados traços, determinadas funções psíquicas,
determinadas formas de reagir que não se adaptam, que não se flexibilizam, que não se alteram. Portanto, vai gerando perturbações na vida do sujeito, né? Então, dentro dessa ideia, poderíamos dizer que sim, nas psicopatologias, nos transtornos de personalidade, existiria uma rigidez ou uma baixa flexibilização desses pares de opostos, desses fatores, né? Então, esse é o famoso teste 16PF. 16PF, né? 16 fatores de personalidade. Principais tópicos da teoria do Cattell. Então ele vai dizer isso, né, que toda personalidade pode ser compreendida dentro desses 16 fatores. Ele vai dizer que as aptidões mentais podem ser calculadas e medidas sem precisar calcular a variável cultural. Então a variável cultural não precisaria ser mensurada. É possível pensar a inteligência isolada dos fatores contextuais. Ele vai dizer também que a hereditariedade afeta muito os traços de personalidade. E vai dizer que alguns traços experimentados na vida infantil, né, permanecem, e alguns traços podem mudar na vida adulta, tá? Vocês vão ver que o Allport e o Cattell, eles têm uma visão assim bastante parecida do que se compreende, né, a respeito da personalidade. Me avisaram, e acho que avisaram vocês, que toda aula vocês precisam serem avaliados por alguma produção que vocês venham a fazer, por algum trabalhinho. E hoje teríamos que pensar em alguma produçãozinha que vocês façam e possam me enviar por e-mail para eu avaliar, né, dar uma notinha para vocês desse nosso encontro. Gostaria de sugestão, né? Alguém pode me sugerir o que vocês poderiam fazer em casa para depois me enviar? Uma coisinha simples? Joyce? Poderia ser tipo um resumo do que a gente viu agora. Um resumo? É. Não é muito, Joyce? É que eu, enquanto falava, eu botei o que é um conceito de personalidade, o que cada um dos pensadores descreve como personalidade, mas não sei também. Vamos ver a Fernanda. Prof, eu particularmente detesto resumo porque a gente acaba repetindo só o que a gente ouviu. Não tô dizendo que é o que a Joyce faz, tô dizendo que é o que eu faço. Sim, sim. Eu acabo meio que só repetindo o que eu ouvi. Então, alguma coisa talvez mais dinâmica, com quadros comparativos ou um mapa mental é uma coisa que eu acho que ajuda bastante, que fixa melhor pra gente. Não sei. Brenda. Brenda, pode falar. Mapa mental eu gosto. A Brenda gosta de mapa mental. Como é que é mapa mental, que eu não sei? Fer, explica mapa mental. Mapa mental é aonde tu vai colocando os pontos principais ali e explicando de uma forma de um esquema, como se fosse um esquema ali, só que com os pontos principais e as suas explicações. Uma forma mais visual de explicar o que tu conseguiu absorver do conteúdo. Tá. Então vamos fazer assim, ó. É uma fórmula visual de um resumo, disse a Brenda. Joyce, pode ser, querida?
Sim, pode ser. Então tá, então vocês façam ali o mapinha mental. Quem se sentir mais à vontade de fazer um resuminho, pode ser, Joyce, tá? Mas façam alguma produção, um mapa mental, um resuminho, ou os principais tópicos, né, que vocês entenderam que essa aula deve servir de memória, né, para vocês. E depois me mandem por e-mail, tá? Mas eu só queria que vocês conseguissem colocar nesse mapa mental, ou nesse resumo, duas coisas. A ideia que vocês conseguiram reter do que é a personalidade, né? Vocês, de alguma forma, escreverem lá uma conceituação de personalidade e também citarem lá quem foi o cara que inaugurou esse estudo, tá? Então, no mapa de vocês, no resumo de vocês, só não deixe faltar isso. O que se entende por personalidade e o nome do responsável por introduzir esse assunto cientificamente na psicologia. Tá bom, meus amigos? Me mandem por e-mail. Sim, Matheus. Tu tem como postar teu e-mail ali no grupo do Whats? Pra gente... O meu e-mail... Sim, eu vou postar. É bernardomantovani@ideal.com.br. Mas eu vou postar aqui no grupo, tá? Daí já fica fácil, já fica gravado. Sim, sim. Então tá, gente, eu vou deixar esses minutos para vocês realizarem essa tarefinha e depois a gente vai se ver daqui 15 dias para estudar a personalidade na teoria do Freud. Então vocês vão lá ler no guia de estudo de vocês as páginas que vocês precisam ler e depois a atividade que a gente vai fazer, se tudo der certo, lá na faculdade, né? A gente vai se encontrar lá e fazer esse encontro presencial, onde a gente vai realizar nossos estudos sobre o Freud. Sim, Brenda? Eu não achei um livro que pede no guia de estudos. É o livro do Feist e Feist? Acho que é, né? Na biblioteca virtual. Alguém achou aquele livro que tem no guia de estudos? Ah, o do Schultz? Eu fico um pouco complicado com isso, porque como não fui eu que organizei isso, eu não sei como ajudar vocês agora, né? Alguém tem esse... Prof, posta, se possível, a capa dele ali, que talvez eu tenha esse livro, e aí a gente pode digitalizar e disponibilizar no grupo ali, para quem não tem. Ele é um livro preto, né? É um livro preto com um símbolo vermelho na frente. Ah, não, Mas acho que eu não tenho. Acho que o que eu tenho é azul. Mas assim, eu vou dar uma olhada e vou botar no grupo, né? A capa do livro, vocês depois Sim. ver se encontram. Isso, às vezes a gente acha em PDF, tem uns grupos ali que disponibilizam em PDF pra gente, aí dá pra... Tá, dá vamos pra enviar pros procurar e colegas. o primeiro que achar, coloca lá no grupo, então. Tá bom? Tá bom. Mas é isso aí, né? A gente lê aquelas páginas lá e depois se encontra para trabalhar lá na faculdade. Fernanda levantou a mão de novo. Então foi sem querer de novo. Então tá, pessoal. Vocês podem, se quiserem, assistir também aquele filme que tem no YouTube, o Freud Além da Alma. Esse filme tem no YouTube segmentado, né, em vários capítulos, mas só se quiserem, né, porque não vão aprender nada do filme, tá? Para esse assunto a gente não vai aprender nada no filme, mas se quiserem assistir, pode assistir. Mais importante é ler o texto mesmo. Já assistimos no primeiro semestre esse filme, acho. Ah, bom. Então não precisa, né? Tá bem, meus amigos, então façam esse trabalhinho, me encaminhem por e-mail que vou mandar no grupo, depois nos vemos daqui 15 dias. Tchau, então. Tchau. Certo, Tchau. professor. Tchau, um abraço. Tchau. Outro, tchau.